Boa noite, Patrícia. Então, eu vou responder, gravar um vídeo em relação à questão 3, que fala sobre ligações químicas e interações intermoleculares, pois eu tive maior facilidade para fazer essa questão. Na minha concepção, é a mais fácil, então, para me explicar, vai ser melhor para mim. Então, primeiro, eu coloquei aqui A, B, né, só para mim ficar mais fácil depois de eu separar. Coloquei como estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, para poder fazer depois a carga formal certinho. Primeiro eu coloquei, né, letra A, cianato. Primeiro eu coloquei a carga formal, que é igual aos elétrons de valência, menos os não ligantes, mais metade dos ligantes. Na primeira, que tem primeira estrutura, o N, que é o nitrogênio, tem 5 elétrons de valência, então eu coloquei o 5 aqui. Depois os não ligantes aqui, ele tem 4 não ligantes, coloquei 4 aqui. Ele tem 4 ligantes, mas como é metade, 2, que é igual a menos 1, a carga formal. Aí depois eu fiz a carga formal do C, carbono, que tem 4 elétrons de valência, coloquei o 4 aqui. Ele tem aqui, ele não tem não ligantes, então eu coloquei 0. Ele tem 8 ligantes, mas como é metade, 4, que é igual a 0 também. Aqui, do oxigênio, né, que tem 6 elétrons de valência, coloquei aqui os 6, menos, ele tem 4 não ligantes, coloquei aqui, mas ele tem 4 ligantes, mas como é metade, coloquei 2, que dá igual a 0. Aí eu fiz também, né, que a carga formal total deu menos 1 e segue a regra, que a carga formal total é igual à carga do íon, que é negativo também, menos 1. Depois eu fiz para a estrutura 2, né? O nitrogênio tem 5 elétrons, aí eu coloquei 5 de elétrons de valência, né? Menos. Aqui ele tem 2 não ligantes, coloquei aqui o 2. Ele tem 6 ligantes, mas como é metade, coloquei 3, que dá igual a 0. Depois eu fiz para a carga formal do carbono da segunda estrutura, que ele tem 4 elétrons de valência, coloquei o 4 aqui. Depois menos, né? E ele aqui, ele não tem nenhum não ligante, coloquei o 0. Ele tem 8 ligantes, mas como é metade, coloquei 4, que dá igual a 0. Depois fiz a mesma coisa no oxigênio, 6 elétrons de valência. Aqui coloquei o 6, menos aqui. Quantos não ligantes ele tem? Ele tem 6 não ligantes, coloquei aqui. Ele tem 2 ligantes, mas como é metade, coloquei 1, que dá igual a menos 1. A carga formal total deu menos 1, seguindo a regra, que tá igual a menos 1, que é a carga do íon certinho. Depois, na estrutura 3, né, coloquei o nitrogênio, que é igual a 5 elétrons na camada de valência, coloquei o 5 aqui. Ele, nessa estrutura, ele tem 6 não ligantes, coloquei o 6 aqui. Ele tem 2 ligantes, mas como é metade, eu coloquei 1, que dá igual a menos 2, a carga formal. Depois eu fiz do carbono, que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Aqui em cima, ele tem 0 não ligantes e 8 ligantes, mas como é metade, 4, que dá igual a 0. Depois eu fiz o oxigênio, 6 elétrons de valência, coloquei o 6 aqui, menos. Ele tem 2 não ligantes. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Minha câmera meio que embaça quando eu ponho próximo. Essa câmera é péssima. Aí eu coloquei aqui e ele tem 6... Cadê? Ele tem 6 ligantes. Nossa, minha câmera é péssima. Ele tem 6 ligantes, dá pra ver lá em cima. Mas como só põe metade, coloquei 3, que dá igual a 1, fazendo a regra também, que a carga formal total menos 1 é igual à carga do íon, que é igual a menos 1 também. E depois eu fiz pro fulminato, o CF do carbono, que é 4 elétrons, coloquei 4. Vou até descer um pouco aqui. 4 elétrons, depois eu coloquei 4 elétrons, que é a camada de valência, menos. Aqui dá pra ver que o carbono tem 4 não ligantes, coloquei 4 aqui. Ele tem 4 ligantes, mas como é metade, eu coloquei 2, que dá igual a menos 2 a carga formal. Depois eu fiz da nitrogênio, que é 5 elétrons de valência, coloquei o 5 aqui, menos. Ele tem 0 não ligantes, coloquei o 0 aqui. Ele tem 8 ligantes, mas como é metade, coloquei 4, que é igual a uma carga formal. Depois eu fiz para o oxigênio a mesma coisa, 6 elétrons de valência, coloquei 6 menos dentro do parênteses, que é os não ligantes.
Esse, no caso, ele tem 4 não ligantes. Coloquei o 4 aqui. Ele tem 4 ligantes, mas como é metade, coloquei 2, que dá igual a 0. A carga formal total é menos 1, que segue a regra certinho, que o íon também é negativo, menos 1. E depois eu fiz para a estrutura 2. No carbono, 4 elétrons de valência, menos. Aqui dá para ver que ele tem 2 não ligantes. Coloquei 2 aqui. Ele tem 6 ligantes, como é metade, 3, que é igual a menos 1, a carga formal. Aqui o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, que coloquei 5 menos. O nitrogênio aqui não tem nenhum... Aqui ele não tem nenhum que não esteja ligado, então é 0. Ele tem 8 ligados, mas como é metade, 4, que dá igual a 1. Depois eu fiz para o oxigênio,